Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Começando mais um vídeo por aqui, eu sou Edu Rosendo e este é meu canal. E hoje o vídeo ele vai ser um dicionário sobre algumas palavras, alguns termos que a gente escuta durante o set ou até mesmo durante a edição de um vídeo, mas muito mais precisamente durante a edição de um vídeo. E a primeira delas é o aspect ratio, ou a proporção do seu vídeo ou o formato da tela do seu vídeo. E esse aspect ratio ele é classificado em 1.1, 4.5, 16 por 9, 9 por 16 e por aí vai. Todos esses formatos que você vê a galera falar ou que você escuta falar sobre 9 por 16, 16 por 9, 4 por 5, 1 por 1, enfim, cada um desses formatos ele diz respeito a uma formatação da tela. Por exemplo, esse vídeo agora ele está em 16 por 9. Esse é o aspect ratio utilizado para os vídeos aqui no YouTube e basicamente será esses valores que vai ser muito comum a gente falar durante uma edição. Por exemplo, fulano, edita esse vídeo aqui em 16 por 9, ou fulano, edita esse vídeo aqui em 9 por 16, ou fulano, edita esse vídeo aqui em 21 por 9. Então vai ser diversos valores assim que você sempre vai ouvir falar. E ele diz respeito a um determinado aspect ratio que está ligado obviamente a um tipo de resolução, mas não falando em qualidades e sim em proporção de números de tamanho. A próxima palavra que vai ser muito comum a gente ouvir falar durante uma edição é o bitrate. O bitrate ele é contado em uma taxa de bits por segundo. Por exemplo, um vídeo em 8 bits ou 10 bits, ele vai ter uma determinada quantidade de dados armazenadas por segundo. Só para vocês terem ideia, as maiorias das câmeras Sony hoje trabalham em 8 bits, o que já é uma qualidade bem considerável para quem quer fazer, por exemplo, pós-produção, pois ele tem muito mais dados armazenados ali para que você possa trabalhar esse arquivo na pós-produção. Já os arquivos em 10 bits, que é muito comum a gente encontrar na GH6 e nas câmeras de cinema ou até mesmo as próprias câmeras da Sony, mas mais parruda, eles são arquivos que tem muito mais informação ainda, e quanto maior esse número a gente encontrar, quer dizer que mais informação a gente vai ter e mais processamento a gente vai conseguir fazer com esse arquivo em uma pós-produção, por exemplo, de um color grade. Uma outra palavra que a gente vai ouvir falar, e essa com certeza vai surgir de discussão por aqui nos comentários, é o famoso B-roll. Muita gente associa a palavra B-roll como um estilo de vídeo, mas na verdade a palavra B-roll ele vem de plano B. E plano B nada mais é do que o vídeo de cobertura, as cenas de cobertura que a gente utiliza, por exemplo, em um documentário ou em uma entrevista, quando o entrevistado ou a pessoa que está dando um depoimento, ela está falando sobre algum assunto e em vez de aparecer a imagem dela, começa a aparecer cenas sobre aquele assunto que ela está comentando para poder contextualizar. Isso também é muito comum em vídeos, por exemplo, de aula, quando a gente está comentando sobre algum assunto, a gente mostra ali algumas imagens por cima da imagem, as imagens de cobertura, para exemplificar aquilo que a gente está falando. Depois do B-roll, outra palavra que vai ser muito comum a gente ouvir falar é a claquete, mas calma aí, eu não estou falando daquela claquete que a gente bate no início e no fim de um vídeo para marcar o início e o começo da gravação, mas eu estou falando da claquete que a gente coloca no início do vídeo com algumas informações, principalmente quando esses vídeos vão ser vinculados à TV, por exemplo, comerciais. É muito comum quando a gente trabalha com comerciais para a TV, as TV pedirem para a gente colocar uma claquete no começo do vídeo. Essa claquete ela carrega algumas informações necessárias e importantes para esse vídeo. Dentre essas informações a gente pode encontrar o título do filme, quem é o cliente, o diretor, a produtora, o código da Ancine, né, o CRT daquele comercial que foi registrado lá na Ancine, e algumas outras informações como o tempo e a data que aquele comercial vai começar a ser vinculado ou o período em que ele vai ficar sendo vinculado. Isso vai variar muito de emissora para emissora, mas no contexto geral, a claquete que a gente vai ouvir falar com muita frequência numa edição, muito provavelmente pode ser essa claquete associada às informações que a gente precisa deixar visível no início do nosso vídeo para poder ser batido a claquete na hora que o vídeo for reproduzido na TV. Outra palavra que a gente vai ouvir muito, e essa todo editor já deve ter ouvido e até mesmo pesquisado sobre esse assunto, é o color correct.
Correction. O Color Correction ele nada mais é do que a correção das cores do nosso vídeo. Ele é a etapa primária da pós-produção do nosso vídeo. Depois que a gente faz a montagem, coloca a trilha e todo aquele processo, quando a gente passa para a parte de coloração, o Color Correction ele é a etapa primária. É quando a gente vai corrigir as cores, vai dizer para o nosso programa, vai dizer para o software que nós estamos usando que a imagem que aquela câmera visualizou preta, ela é um preto de tal intensidade, ou por exemplo em cor, vamos falar de cor, nós vamos dizer para ela, olha, esse vermelho aqui ele é nesse tom aqui, ou esse verde aqui ele é neste tom aqui. A gente vai fazer as correções das cores, trazendo o máximo possível de informação coerente, real e próxima do que de fato era a imagem quando a gente captou, beleza? E aí depois do Color Correction ou da correção de cor, a gente vai ter o Color Grade. E aí o Color Grade sim é a etapa onde a gente não corrige apenas a cor, mas é a etapa onde a gente vai dar o nosso tchan no vídeo, onde a gente vai entregar a nossa identidade ou a identidade que aquele filme vai carregar. Por exemplo, um filme onde carrega um determinado suspense, ele vai ter um tipo de Color Correct, mas um filme que ele precisa carregar um pouco mais de alegria, harmonia e trazer uma emoção totalmente diferente de um suspense, as cores, os Color Correct dele deve ser totalmente diferente. Então o Color Correct ele vai carregar a identidade do editor ou do diretor e principalmente a mensagem que aquele vídeo quer passar, porque sim, as cores carregam mensagem, as cores vão falar muito sobre o vídeo em si, e aí você precisa trabalhar o Color Grade dessa forma para que a mensagem chegue de forma mais clara ao seu telespectador. A gente vem para os FPS. E os FPS nada mais são do que os frame rates por segundo. Vai ser muito comum você ouvir falar 24, 30, 60 frames ou até 120 frames por segundo em uma produção de vídeo ou uma timeline de 24 frames. Tem um vídeo aqui no canal, se ainda não saiu, vai sair um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre frame rates, indo mais a fundo sobre isso. Mas o frame rate nada mais é do que a quantidade de frames captada por cada segundo, ou seja, 24 frames, por exemplo, que é o mais comum da gente ouvir falar, ele é muito comum ser utilizado no cinema, porque ele traz muito mais naturalidade e se aproxima muito mais da realidade que os nossos olhos humanos veem. Os 30 frames são utilizados ali para as novelas, os telejornais, os documentários, algo na TV ou em live que não precisa desses 24 frames, ele precisa de um frame um pouco mais fluido, mas não tão fluido como 60 frames. E aí os 60 frames e os 120 vai ser muito mais comum ser utilizados quando a gente pensar em produzir uma cena que precisa ter um slow motion. Como eu falei, vai ter um vídeo falando mais a fundo sobre os frame rates, quando usar e qual o motivo de usar cada um deles aqui no canal. Uma outra palavra que a gente vai ver muito nos nossos softwares de edição e até vamos ouvir algumas pessoas comentarem sobre elas, será a GPU, ou nada mais nada menos do que Graphic Process Unit. Essa GPU é nada mais nada menos do que a nossa placa de vídeo. Ela é responsável por acelerar todo o processamento de vídeo, de imagem que o nosso computador está visualizando, para que a gente possa visualizar todas essas imagens de forma mais fluida e rápida, sem travamento. Então, quanto mais potente, quanto melhor for a tua GPU, mais processamento de imagem por segundo você vai ter e, consequentemente, uma edição muito melhor você vai conseguir produzir. E aí a gente chega agora numa outra palavra que muita gente confunde ela com os aspect rates, que é a resolução. A resolução é aquele famoso HD, Full HD, 4K, 8K, enfim, 6K. A resolução ela nada mais é do que isso. O HD, por exemplo, é o 1080 por 720, o Full HD o 1080 por 920 e por aí a gente vai crescendo até chegar ali nos 6K, que é as imagens mais comuns e mais fáceis da gente ouvir falar e até mesmo chegar a trabalhar com elas. Depois da resolução a gente chega no HSL. Esse, para quem faz Color Grade, vai ser muito comum começar a ouvir falar sobre essa palavra, e se você está começando a estudar sobre Color Grade, sobre Color Correct, você também vai ouvir muito falar sobre HSL. E o HSL significa as seguintes palavras: Hue, Saturation e Luminance. Ele nada mais é do que três prioridades de cores, né? Matiz, que seria o Hue, o Saturation, que seria a saturação, e a Luminância, que seria a Luminance, né?
e basicamente cada um deles tem uma prioridade. Por exemplo, o Rui, ele vai trabalhar na gama de cores, é o que a gente vai poder utilizar ali para, por exemplo, fazer o azul ficar um azul piscina, ou até mesmo dar uma mudada para um verde. E o Saturation, como o próprio nome já diz, é quem vai dar a saturação ou tirar a saturação das cores. E a luminância vai ser quem vai fazer com que essas cores elas fiquem mais claras ou mais escuras. No Color Correct e no Color Grade, isso vai ser muito utilizado para que a gente possa trazer as cores da forma como a gente enxergou ou como a gente imagina que as cores sejam. E no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o teu like, comentar e também deixar aqui algumas outras palavras que vocês têm dúvida para que a gente possa fazer outros vídeos como esse, explicando e trazendo esse clareamento do que cada palavra dessa significa no audiovisual. Eu sou Edu Rosendo, este é meu canal, por hoje é só, valeu, até mais, falou e tchau!